Interessante, né? Já está gravando? Também está iniciando. Também não sabia. Agora está gravando. Pronto. Hoje é contigo. Graças a Deus. Mais uma vez estamos reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Este livro de perguntas e respostas que sempre nos intriga tanto, com perguntas especiais que trazem informações que jamais pensávamos que fossem assim. São surpresas. Cada pergunta, cada resposta, as avaliações que fazemos das perguntas e das respostas, os outros livros que consultamos para complementar, quantas informações contidas neste livro, que nunca está ultrapassado, pois que as perguntas sempre se encaixam de tempos em tempos, sempre no nosso dia a dia. Mais uma vez vamos estudá-lo, procurar compreendê-lo, perguntar, questionar, aproveitar. Com a presença desses amigos que vêm do plano espiritual para nos ajudar e estudar conosco, nos intuindo, nos inspirando, nos aconselhando e sugestionando questões e perguntas. Como é bom estudar. Como é bom descobrir coisas que jamais imaginávamos. Entender melhor as coisas que ainda não entendíamos bem. É para isso que nós estamos aqui todas as semanas. Agradecemos a presença de todos e aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, com certeza, terão a oportunidade de mais tarde ver a gravação desse estudo. E queremos rogar que nesta noite aqueles outros tantos que não puderam estar conosco, que não nos conhecem, que não partilham dos nossos ideais, possam ser abençoados e acariciados pelas mãos divinas, recebendo aquilo, o fluido e a energia de que necessitam para acalentar suas aflições, suas mazelas, suas necessidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, sejam elas quais forem. Apaziguando seus corações e suas mentes, trazendo a tranquilidade e a força para continuar. Por hora, vamos iniciando este estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Jorge. Boa noite, Consuelo. Boa noite, queridos. Boa noite. Todos Boa bem? Boa noite, gente. Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu estava preocupado, vocês viram, por causa da chuva, né? De repente podiam não chegar. Pois é, foi difícil chegar aqui com chuva. Foi difícil. Usaram bote? Aqui está precisando de bote. Eu fui expulso da sala hoje por causa da chuva, tá? Porque está chovendo na sala? Eu fui expulso. Está chovendo lá na sala, eu me expulsei do quarto. Como é que está chovendo na tua sala? Eu, hein? Não sei, mas tá. Né? Vem pra cá. Nós estamos na pergunta. Sabe como é aquele negócio, Elisa? Né? Sabe como é que é? Você hoje quer fazer lá no quarto? Você que hoje quer fazer lá no quarto? Uma opção foi me dada. Eu vim logo pro quarto, entendeu bem? Você quer fazer lá no quarto? Vai lá pro quarto. A opção foi dada. Diz, né? Tá certo. Diz que aquele que é inteligente, né? Obedece, não é isso? Pois é. Para quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Exato.
Olha só, Então, na vamos... semana passada, a gente Hum, estudou a 474, mas não deu tempo da gente ler o comentário de Kardec, tá? isso mesmo, é isso que eu ia te falar. Então, vamos voltar para a pergunta 474, só lê-la, né, para a gente compreender, e para eu entrar no comentário, tá? Tá. Afrânio, tira um pouquinho a Hum, tua imagem, porque você está picotando e a tua imagem, em certos momentos, está congelando, tá? Pronto, melhorou? melhorou. Bom, então, nós paramos na semana passada, Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 9. Nós estamos na parte dos processos. Nós estávamos lendo a pergunta 474 e ficou faltando ler o comentário de Kardec. Posso, Fran, direto? Ou você vai fazer algum Não, make-off? vamos ler. Não, vamos ler a pergunta para a A gente compreender pergunta? o Ok, comentário. Ler a pergunta e a resposta, né? ok. Pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Respondem os espíritos. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa denominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Nós comentamos bem, mas se alguém quiser fazer mais algum comentário, né? Porque ele bota aqui que quem os quer nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Olha só. Então, às vezes ela quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes a gente, lá no fundo mesmo, lá não, há aquela vontadezinha. E não deixa de ser um desejo, né? E aí o negócio acontece, né? O espírito vai, né, podemos falar assim, rodeando até chegar realmente a paralisar a vontade. Mas a próxima pergunta nós vamos falar sobre isso também. Então, tudo bem, vamos ler agora o comentário de Comentário. Kardec. Isso. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza. E a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Então, a palavra volta lá na pergunta, dependência. E nós comentamos muito sobre essa palavra. Quando nós nos colocamos com independência a algo, quando a gente abre mão da questão principalmente de pensar, né? Porque todos nós, né, passamos por vários, né, o nosso dia a dia é cheio de problemas. Mas nós não podemos nunca abrir mão dessa questão do pensar. A partir do momento que nós abrimos mão do pensar, nós ficamos na dependência de alguém para pensar por nós. E isso não é bom. Então, existe a possessão. A possessão é uma coisa bem passiva, em todos os sentidos. Né? Às vezes não é nem a subjugação, não, é porque eu gosto daquilo, né?
sou envolvido por aquilo, não vou falar só no termo só de espíritos, não, do nosso dia a dia. Nós comentamos sobre isso semana passada. A gente gosta muito daquilo, se sente bem com aquilo, né? Quantas vezes eu já, né, peguei um livro ou uma coisa e comecei a ler, é isso que eu queria ver, é isso mesmo que eu queria ouvir. Eu estou abrindo mão de pensar. Por mais correto que esteja o que eu estou lendo, eu tenho que ver se o que eu estou pensando está correto, né? Então, Ô, Afrânio, hum, posso te fazer? Eu queria fazer duas perguntas. Uma é sobre isso, e outra que foi que você falou na outra aula, e eu fiquei pensando. Então, mesmo que essa pessoa cometa algum mal atroz, como um assassinato, ou se transforme em pedófilo, ou alguma coisa bem absurda, ele também ele continua responsável, porque ele se afiniza com isso. sim, Sim, com certeza. tá. Veja bem, eu só sou pedófilo. Vamos lá. Aquele cara que passa uma menininha, 10, 11 anos, e sente atração por ela, é o pedófilo. Certo? Às vezes não chega a atacar, mas sente. Então, veja bem, os espíritos, sabendo disso, vai começar a cercar o nosso amigo. Vai começar a cercar. Mesmo que esse homem hoje tenha sofrido abusos quando criança e se transforme num abusador por esse motivo, Você eu quer, e a sei gente que esses não são sabe o histórias lado de. passadas, né? Eu Não sei, sabe como é que é o eu lado sei. lá de trás, né? É. Mas se ele se torna, é porque, de uma certa forma, ele gosta disso, tá? Ele não. Ninguém. Olha só, a gente brinca da seguinte maneira: qual é o teu time, Consuelo? Fluminense. Ah, bom, você sabe torcer. Eu pensei que você fosse uma torcedora. Agora a pergunta é a seguinte: você acha que algum vascaíno bota a camisa do Flamengo? Aqui em casa todo mundo é vascaíno, menos eu. Então, mas Ninguém eles botam a camisa do Flamengo? nem pensar. Bota do Fluminense, do Flamengo nem Exatamente. pensar. Ai, que Tá horror. entendendo? É Tá entendendo que eu verdade, é tô... verdade. Entendeu onde eu quero chegar? Então a gente só faz o que realmente nós gostamos, né? Eu não boto a camisa do Flamengo de jeito nenhum. Não adianta chegar para um espírito, né? Por pior que seja, ó, você hoje, a partir de hoje, está flamenguista. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora, se eu já tiver uma quedinha para o Flamengo, eu mudo, sim. Pensando bem, acho que eu estou errado. Fluminense? Ah, não. Flamengo é o Mengão, é o time das massas, né? Tem um grande símbolo urubu. Olha só que beleza, né? Passa a ser flamenguista. É um exemplo bobo, mas é isso que Entendi. acontece. A pessoa já tem aquele. Ó, tinha um tio, aliás, já desencarnou. Ele era tricolor doente. Na época que o Fluminense viajou lá para a França, do presidente Horta, né, em 70 e pouco, ele foi junto, ele conseguiu passagem para no mesmo avião que o Fluminense. Né, eu me lembro do Troféu Teresa Herrera, na Espanha, foi para a França, voltou com o time do Fluminense, fez aquela amizade. Mas ele tinha uma quedinha para o Vasco. Passados uns 2, 3 anos, ele lá, vascaíno. Mudou a casa, virou a casaca que a gente brinca, né? Virou a casaca. Mas não é, ele já tinha aquilo com ele. Tá? Digamos que ele fosse pedófilo, não tem nada a ver, mas só para a gente ter uma ideia. Se ele nunca pensasse nisso, ver uma criança e respeitar a criança, ver a criança como ela é, né? Como um ser Entendi. que, né? Nunca, Só chega não vai perto acontecer. se tiver afinidade mesmo, né? É a mesma coisa assim, eu não gosto de. É a pessoa que é vegana, não come carne de jeito nenhum. Não adianta que não vai comer, né? É Exatamente. isso. Exatamente. E tem gente que nasce com isso. Eu conheci um rapaz na Tijuca que para mim foi um susto. Quando ele tinha 19 anos, eu tinha 30, mais ou menos. Me apresentar. O pai dele, que era meu. O pai dele, o apelido dele, talvez você se lembre. Ravengar. Vocês se lembram do Ravengar? Né? Sim, da novela? Que Isso. rei sou eu. É igualzinho o Ravengar. Eu conheci o seu Ravengar e ele me apresentou. Esse é meu filho, tem 19 anos, nunca comeu carne, não gosta nem de olhar para a carne, fica sentido quando, né, fala em carne perto dele. Eu falei, cara, esse cara é de outro mundo. Né? Quer dizer, esse pode oferecer carne a ele à vontade, que ele vai ficar chateado ainda, conforme falou o pai. Né? Então,
Espírito nenhum vai botar ele para ir na churrascaria. Não existe espírito que leve ele para a churrascaria. Só vai quem gosta de comer carne. Quem quer comer. E quem quer, né? Às vezes gosta, mas não é muito aquele, né? Não é aquele cara que quer comer muita carne, né? Então é por aí que a gente vai vendo como acontecem as obsessões. É nada mais, nada menos que o Kardec está falando aqui, né? É a questão da pessoa assim, se colocar na posição de receber, tá, a sugestão. Tá? Ó, bota a camisa do Flamengo, vai comer, vai para a churrascaria. Fala, professor. Mais uma pergunta que você comentou, mais uma curiosidade, se você não quiser, não tiver tempo, tudo bem. Você falou sobre Lúcifer, que ele dizem que é um anjo caído. Ele não era um anjo, né? Não, veja bem. A palavra anjo significa mensageiro. A gente, quando fala em anjo, nós temos a ideia do catolicismo. Existem anjos e demônios. Existem anjos e demônios. Para a gente, o anjo é alguém que está lá em cima e o demônio está lá embaixo. Mas, na realidade, tá, na raiz da palavra, tá, o mensageiro. Por exemplo, você vai ler a Bíblia, Abraão estava lá na porta da tenda dele, surgem 3 anjos. Mas tem Bíblia que já fala 3 mensageiros. Tá? São espíritos, né? Naquele caso. Não são espíritos, não são espíritos extremamente evoluídos, então. Isso. Podem ser como podem não ser. Então, tá. veja bem, a palavra, quando fala Lúcifer, Lúcifer significa luz, Lúcifer, luz, tá? É um anjo que realmente tinha muito conhecimento, muito intelectualizado. Então, é um mensageiro intelectualizado, mas moralmente, tá? Ele era caído. Entendi. Caído. Por isso que ele é o anjo caído, tá? Porque ele é um mensageiro caído. Quer falar, Jorge? Não, é só isso. Você, nessa época, nesse dia, quando você comentou, você deu o exemplo do democracia. Demo são as palavras compostas que vêm lá da Grécia, né? Que eles mais utilizavam, que é um espírito. Eles interpretavam como um espírito bom, que era o entendimento. Agora, a cracia, você falou, eu nem me lembro o que é mais. Tem o demo, o Sócrates tinha um demo dele, né? Sócrates era acompanhado pelo demo dele. E o demo dele era. Cracia é governo. Governo. Então, governo bom. Governo do povo, democracia, governo do povo, né? E teocracia, governo de Deus, foi o que a gente estava falando sobre a teocracia, eu me lembro. Então, o Sócrates tinha um demo que eu acompanhava, você tinha um espírito, um mentor que eu acompanhava. Pô, Sócrates, de acordo com o Haroldo Dutra, traz uma reportagem da revista da LBV de 1954, né? 1954, eu nasci 7 anos depois. E essa entrevista, o pessoal da LBV fez uma pergunta ao Chico, e o Chico responde que somente que Jesus tem um ministério, também composto por 12 ministros, tá? E que somente 3 ministros encarnaram ou reencarnaram na Terra, de repente tiveram outras vezes, somente 3. Tá? Sócrates, Buda e Krishna. Olha só, Sócrates, Buda e Krishna. Então, por que eu estou falando isso? Sócrates era um espírito elevadíssimo, é um ministro de Jesus. Né? Então, o demo que acompanhava ele não podia ser um demônio desse que nós estamos acostumados a falar aí, né? Demônio, coisa ruim, não. Era um mentor mesmo, um super mentor. E não era qualquer um, talvez o próprio Jesus, né? Que fosse né? A conexão, né? Mental, né? Olha só. Bom, querem mais alguma coisa? Não, está explicado. Só para dar ainda também uma os capelinos, quando vêm para cá,
Tem a teoria da metempsicose, né? Que acho que a gente vai chegar. Tem uns convulsionários aí, acho que é mais para frente um pouco, se eu não me engano. Então, as concepções deles, né? Lá os hindus, eles adotavam a tal reencarnação nos corpos de animais. Eu acho que eu vou fugir do assunto, não tem nada a ver, não. A metempsicose. Não, eu sei a teoria da metempsicose. É porque eles, espíritos, já tinham um perispírito mais organizado, é só rapidinho. Então, vieram para cá, chegou aqui e viu Isso. nomes, Não, é isso aí mesmo. né? Como diz lá o Marco Aurélio. Lá É isso que eu ia falar, igualzinho o Marco Aurélio, todo cabeludo, peludo, baixinho. Exato. Então, viu? Quer dizer, nos vê como animal, né? Como animal, com as características de um animal. Aí, como é difícil a gente lembrar, né, de vidas anteriores, o cérebro limitado, principalmente naquela época, aí vê lá, o psicólogo se colocou. Eu acho que eu atrapalhei aí, desculpa aí. Não, é isso mesmo. Tem muito a ver. Né? A gente, os espíritos chegaram aqui quando viram, né, aqueles seres, né, acharam que iam reencarnar em animal. Aí foi criada essa ideia. Né? Marco Aurélio é que gosta disso. Marco Aurélio chega a dar. imita o macaquinho lá direitinho, né? Quer dizer, se a gente for olhar o homem de 30 mil anos atrás, a gente vai falar, pô, somos nós? Né? Australopiteco, o Neandertal. O Neandertal, aquela turma toda lá. Mas aí, então, nós somos os capelinos ou somos os homens de Neandertal? Não, veja bem, nós não sabemos que nós somos, né? Mas eu acho que nós não somos os homens de Neandertal, não. Nós estamos mais adiantados um pouquinho que eles, né? Você diria, então, que os homens de Neandertal seriam esses que têm pouca evolução intelectual e moral ainda? Sim, pode ser. A gente vive num planeta que, se a gente for olhar o nível evolutivo de um por um, né? A maioria da humanidade, Consuelo, deixa a vida me levar. Concorda? Não, eu ainda acho que a maioria da humanidade está muito ligada no mundano, como você falou na outra então, vez. deixa a vida me levar. E quem tem Mas que levar a vida somos nós. A vida, nós temos que dirigi-la. E essa humanidade que nós estamos comentando é essa brincadeira. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Entendeu bem? Mas você não acha que eles estão mais levados pela maldade também, não? Tem muito a maldade pela maldade, assim, como, por exemplo, sim, né? Vou eu falar de político de novo. Vamos falar de massa. Vamos falar de massa. Que estragam tantas vidas, né? A gente fala de tantas, a gente fala de muitas mesmo. Por dinheiro, por ganância. Você pode, então, dizer que esses são esses neandertais ainda? Que não têm ainda evolução moral nenhuma? Não. Isso aí lá aqui no Brasil, aquele livro Pátria do Evangelho Coração do Mundo, né? A gente vê Ismael, é até engraçado o lance. A gente lê e fica, pô, Senhor, o índio estava brigando com o português. O senhor recomendou levar os negros para lá. Levamos, agora está brigando o índio, o português e o negro. O que é que eu faço? E falou em prantos, chorando. O que é que nós devemos fazer? Aí Jesus olhou assim, pensou, falou: peraí, vai lá na Europa, olha, nos abismos da Europa, do velho continente. Pega lá aqueles feudalistas, aqueles pessoal da Cruzada, da Inquisição, pega todo mundo lá e traz também para o Brasil. Olha que beleza, né? Então, nós somos um povo, tá? Somos um povo que fomos afastados da Europa para que a gente tenha essa grande oportunidade de nos limparmos, de evoluirmos, de crescermos. Lá na Europa, talvez a gente estivesse pior do que estamos aqui, tá? Mas nós estamos tendo essa oportunidade por N razões, N razões.
Então, o que nós estamos vendo aí, que você falou de política, nós estamos vendo pessoas que lá tiveram também o poder, a autoridade, tiveram tudo isso na mão, estão reencarnando aqui para se libertar e estão, infelizmente, caindo de novo, por questão de mau uso do livre-arbítrio. É um grande problema. Quer falar, Jorge? Eu gostaria. Certa feita, Chico Xavier foi para os Estados Unidos, com a Vieira, o Vieira deu até uma escorregada lá e tal. Eu não vou entrar nem nesse comentário. O Chico, eu acho que foi nessa passagem aí. Ele tinha observado alguns espíritos encarnados oriundos da Terra. Então, ele até estava com dificuldade até financeira para voltar para o Brasil e tal, estava na rua. E a espiritualidade deu um jeitinho, incluiu uma senhora que passava com o carro, que ela sempre ajudava, e chamou o Chico. E ela disse, chamou de mendigo, né, até. E aí ela deu dinheiro para ele, foi aí que ele retornou. Ele chegou, ele disse, esse pessoal que usa esses cabelos, por exemplo, eu vou pegar mais ou menos aí, tipo, esse jogador de futebol que corta do lado, tem essas coisas, eu não sei o nome, e tatuados. Olha, eles estão voltando, ou seja, essa informação de que os umbrais estariam sendo limpos, eu acho que partiu até de um comentário do Chico, que esses espíritos estariam reencarnando. Muitos deles, esses oriundos daqui da nossa ambiência. Espíritos ainda de uma natureza muito complicada, como você citou, o caso da Europa. O pessoal mais brigão, que já tinha condições, manda lá para o hospital. Oi, mas senhor, está lá no Brasil, não é isso? Lá no coração do mundo, parte do Evangelho. Mas senhor, Rafael, vamos o pessoal para lá de lá, tem que obedecer, né? A Consuelo está lá, manda para lá, chuta a Manda quem Consuelo. pode, com que isso não é certeza. juízo. Vem lá de Roma, né? Não mandei, tá ligado a Cláudia Sabino, tá ligado? Ih, rapaz, ó, só top de linha aí o pessoal. Né? Apesar só que a Sabina melhorou aí, tá meio, tá trabalhando. Mas nós estamos enrascados ainda. Pois é. Bem arriscado. Enfim, esse povo aí, né? Eu penso que o Chico comentou, ele deu a pista. Eu acho que não é um grupão todo, tem muita gente aí fora da Terra, mas está um bom grupo aí, né, incomodando, criando embaraços. Então, primeiro, qual é aquela pergunta? Tem a pergunta aí, trabalhar isso aqui, né? Que depois disso vem moral. É verdade. É isso aí. Quer ver outra coisa que você falou, Vieira do Chico lá? O Valdo Vieira foi um espírito que reencarnou. Quem fala isso foi até um... Não, Clóvis Tavares não, é outro, que tem um livro sobre o Chico. Lindos casos, Ramiro Gama. Ele fala que viria um espírito reencarnar para ajudar o Chico. Bom, e de repente surge quem? Valdo Vieira. E nós sabemos que o Valdo Vieira é um médium completíssimo, né? Quer dizer, já desencarnou, né? Mas diz o Chico que quando o Valdo foi nos Estados Unidos com ele, em uma das viagens, o Valdo voltou diferente. Ou seja, o Chico resistiu à influência de autoridade, de poder, daquela grandeza, né, dos Estados Unidos, né, do local. Mas o Valdo, infelizmente, ali ele começou, já abandonou a doutrina, etc., né, começou a se afastar. Palavras, né, do Chico. Ou seja, esse é o nosso grande problema. A gente reencarnou aqui para se melhorar. Todos. Principalmente quem está em mais assim mais aí, como é que se fala a palavra que usa? Se está aí nos poderes, de frente, né? Então aí para melhorar o negócio. Mas muitos estão falhando. Mas como o rebanho, Marco Aurélio que fala, né, Jorge? O rebanho é de Jesus, não é problema nosso. Nós vamos fazer a nossa parte, cuidar da gente. Isso que é importante. Né? Vamos cuidar de nós, porque, né, infelizmente tem uma turma muito grande aí que não está cuidando, eles não estão se cuidando. Mas, o Afrânio, quando a reencarnação, ao programa de reencarnação,
a superioridade, né, quem está, os mentores maiores, eles sabem que aquela pessoa vai falhar, né? E por que Então, colocá-la em lugar tão poderoso, com tantas vidas nas mãos dessas pessoas, né? Porque são muitas vidas que se perdem por causa deles, né? Porque são famílias, não é só aquele que morre, você acaba com uma família quando uma criança morre de fome ou pega nós uma vemos. doença, né? A família toda se degrada, né? Se estraga. Então, esses homens, eles vêm com tanto poder na mão, a superioridade sabe que eles vão falhar, né? Aquelas pessoas todas vão sofrer com isso, né? E vai criar mais dor, mais sofrimento e mais rancor, né? Porque muitos... até a Elisa leu um pedaço de um espírito falando que ele não tinha nada, ele morreu e as pessoas... Os ricos continuaram ricos, ele não pôde estudar, não tinha direito a isso, não tinha direito àquilo. Isso cria rancor também, né? Por que Não isso? era para criar, não era para criar rancor, né? Sim, Existe aquele não era, negócio, mas a pessoa, às vezes... abnegação, né? Veja bem, vamos ler, Elisa, a pergunta 871 do Livro dos Espíritos. Nós lemos essa pergunta há poucos dias atrás, mas vamos ler de novo. 871, tá? 871, tá? A escolha da prova, lá na 258, lá por aí, mais ou menos. A 258 é grande, é um pouquinho antes dela também. Vamos ler a 871. É justamente o que a Conceito está perguntando aí. Se Deus sabe que vai falhar, por quê? Deixa, mas vamos ler aí, 871. Acho que é a 269, Jorge, que é a outra que fala sobre isso também. Entendeu? Enquanto a Elisa... Tá legal aí, Elisa? Você tinha caído? Tá oscilando aqui. Pergunta 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Ou seja, para que esse homem vai reencarnar, esse espírito vai reencarnar, se Deus já sabe o que vai acontecer, né? Esse cara que pergunta aos espíritos, é mais ou menos isso, Consuelo. Né? Se os mentores lá estão sabendo, mas aí que tá, tem que reencarnar. De princípio, vai vir com os poderes na mão, vai vir com as facilidades na mão. Só que é o seguinte, vai falhando, as provas vão endurecendo. Daqui a pouco estão lá no Vicente Moretti. Você já foi no Vicente Moretti, Consuelo? Fui com vocês várias vezes. Pois é, então. Começa assim. Vai ser governador, vai ser presidente. Falhou. Dessa vez volta como motorista de ônibus. Não estou depreciando, não. Só estou falando que presidente para motorista de ônibus, né, profissionalmente. Aí vem, como motorista de ônibus, não. Aí cresce como motorista de ônibus. É um grande motorista, é um cara que respeita os outros, é um cara... Volta de novo lá para cima. Agora não, chega lá, fracassa, trata mal o usuário, trata mal não sei quem, e aí vai. E aí o que acontece? Daqui a pouco volta como lá no Vicente Moretti. As coisas vão endurecendo. Aí vira expiação. Então, se Deus sabe que vai reencarnar, veja bem, Deus é Deus de misericórdia. Ele dá a oportunidade quantas vezes for necessária. Quantas vezes ele dá. Só que o caldo vai engrossando. Falhou uma vez, falhou duas, falhou na três, falhou quatro, aí já o negócio fica feio. Aí é muito rebelde, aí começa a ficar feio o negócio. Tá? E essa reencarnação seria estudada junto com ele ou não? É aleatório. Ele encarna com poder sem ele se participar desse, né, dessa... Não, na expiação já não escolhe nada, não. Não, da expiação não. Quando, por exemplo, esses homens cheios de poder no mundo todo e que são responsáveis por tanta desgraça. Ajuda a escolher, não é que escolhe. Né? E às vezes o espírito fala, é melhor você não ir por esse caminho. Não, mas eu quero assim mesmo. Então, de acordo com a rebeldia dele, o melhor caminho é deixar ele quebrar a cara mesmo. Entendi. Nós somos complicados, Consuelo. Nós somos complicados. O problema é nós, não são os espíritos superiores. Tá? A Sueli está querendo entrar e não está conseguindo.
Bom, vamos lá, Elisa. Bora, Vamos ler a Fran. resposta. Vamos ler a resposta. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que Hum, tem a liberdade de fazer ou não fazer, dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal. A prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal, conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. É isso aí. E aí tá lá para ler a 258 depois. A 258 é um resumo disso aí. É um resumo de 3 folhas, né? Então é isso, Consuelo. Né? É dada a oportunidade. Chega uma hora que acabou a oportunidade. Né? Como diz o outro, né? Queimou, né? Gastou tudo, né? Aí nos fala assim, queimou teu filme, né? Ó, vai queimar teu filme não, né? Queimou o filme. Bom, Vamos para 475, Wolfgang? isso. Tudo bem, Consuelo? Tá sim. Obrigada. Então, pergunta 475 do Livro dos Espíritos. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Uma perguntinha boa para todos nós, né? Interessante. Né? Muito. Interessante, porque como é que eu posso... Pô, eu sou cercado por uma nuvem de testemunhas, né? Conforme o apóstolo Paulo. Né? Eu posso afastar essa nuvem de testemunhas? Aí eu vou responder não. Não podemos afastar essa nuvem de testemunhas, não. Alguém discorda ou concorda com o que eu estou falando? De afastar nuvens de testemunha, não, mas a gente pode mudar a afinidade com as testemunhas. É isso aí. Essa é a Né? pergunta. A gente pode afastar os maus espíritos? Sim. E quem vai chegar no lugar deles? Os bons. Mas vamos Né? continuar tendo a nuvem. É aquela relação que a gente tem, que a gente acha assim, os espíritos têm que nos proteger e nos livrar de todos os males. Mas depende do nosso pensamento, da nossa vibração. Nós temos que estar numa vibração razoável, porque a gente não consegue alcançar tudo que eles emitem para a gente por causa das nossas imperfeições. A gente pensa muito e muita bobagem, isso impede que a gente alcance aquele nível e a gente não consegue trocar esses pensamentos para alcançar aquela vibração. Mas Mas, a nuvem de testemunha está ali. Ó. A gente mas, vai pegar quem estiver mais próximo. mas isso é uma questão de esclarecimento, né, Elisa? Porque tem a maioria, né, quando a gente fala de mundo, né, do planeta, não tem esclarecimento para isso. Não, mas a gente está estudando para aprender isso. Não, E nós. o restante, mas olha só, Não, Consuelo, não. Olha só, o um pastor dia fala todo isso, o mundo vai padre entender fala. isso, Né? O entendeu? pastor fala isso. Não peques, respeita a Deus, temer a Deus, né? Naquela ideia do pastor. O padre também fala, pratique boas ações. Tá? É, Vocês não falam mal espírito, mas falam que não, o que nós devemos fazer. Assim, falam o que nós devemos, sugestionam o que nós devemos fazer. Então, a religião está aí no mundo para isso, mesmo seja se os guias dessas religiões são bons ou não, é outra história, mas a Bíblia é uma só. Né? considerando que a lei de Deus está gravada na nossa consciência e que nós ignoramos as leis de Deus, mesmo que elas estejam gravadas dentro de nós, então por aí a gente entende que nem todo mundo alcança essa questão vibratória, de mudar de pensamento, porque qualquer pessoa mudando seu pensamento, já mesmo sem saber da questão vibratória, já começa a emitir vibração numa faixa diferente. É só ela se modificar um pouquinho. Mas quem disse que a maioria das pessoas nessa sociedade louca que a gente vive
quer se modificar. Exatamente. Eu acho que é no livro aqui, No Mundo Maior, que o André Luiz vai numa igreja, lá no final do livro, e tem várias pessoas tomando a hóstia. E ele vê que a hóstia, na mão do padre, tem uma luzinha, tá entendendo? Só que chega em determinadas pessoas, quando abre a boca, o padre bota a hóstia se apaga. Se apaga. Olha só que coisa interessante. Mas em determinada beata lá, quando ele coloca a hóstia, ilumina a igreja. Eu acho que é no mundo maior. Né, Jorge? No mundo maior, no final dele? No mundo maior, é no mundo maior mesmo, lá no finalzinho. Lá no final, né? Então, ela não ilumina a igreja, não. É o coração dela, fica todo irradiando, descendo pela orofaringe. então, O coração fica todo iluminado. então, traz aquela iluminação. Aí o que acontece? Essa irmãzinha que está lá, ela com certeza não atrai maus espíritos. E eles chegam próximo dela, devem se afastar ou ficar de longe. Tentando de longe, mas próximo não consegue. Ou seja, a religião está aí para isso. Agora, de novo, Consuelo, nós somos rebeldes. Tá? A gente está vendo o que é correto e estamos preferindo o contrário, o errado. É nosso, o problema é nosso. Né? E tem a ver com essa pergunta aqui. Nós podemos afastar, não é pode alguém não, nós podemos afastar por nós mesmos. Por nós mesmos. Afastar esses maus espíritos. E ainda tem mais forte aqui. E libertar-se da dominação deles, né, desse jugo, dessa possessão. Né? Hoje nós temos aqui a famosa mídia. De uma certa forma, a mídia nos afeta muito e, de uma certa forma, nos subjuga, tá? Ah, não sei o que é bom. Pronto, todo mundo acha que aquilo é bom. Não raciocina. A música. Qual a música que toca hoje, que a mídia bota? A gente não raciocina. Se for olhar as letras, a gente fala, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir isso. A música que tem hoje aí na mídia, infelizmente, né, a gente se assusta. Se assusta. É só olhar a letra. Em primeiro lugar, é totalmente mundana a letra. É um tal de sofrimento, disso, daquilo, que você me traiu, que eu vou fazer isso. Quer dizer, é um negócio. Né? E as pessoas engolem isso, os shows estão lotados. O que nós falamos desde o início aqui, a questão do pensar. A gente para de pensar, os outros pensam por nós. E começa a se aproveitar disso. E começa uma espécie de possessão, que a gente passa a ser dependente disso, começa a gostar muito disso. Aí cria-se uma dependência. Então, o problema, de novo, somos nós. Tá dentro de cada um de nós. Então, para nos libertar, temos que libertar, né, pela mente. Pensamento mesmo. Vou mudar meus pensamentos. Aí começa a mudar também o quê? Meus atos. Tudo começa no ato. Começa a mudar o quê? Meus hábitos. Aí me transformo. Sou um outro homem, né, com um novo caráter. Olha só, né? Pergunta 685. Está lá, essa questão. A educação é a transformação de hábitos. E isso aqui somos nós que temos que realmente, com muita dificuldade, devido a, né, seres rebeldes, com muita dificuldade de fazer isso. Tá? Vamos ler a pergunta de novo, Elisa? Vamos. Pergunta 475. Quer falar, Jorge? Eu gostaria de aproveitar o espaço. Fala, Primeiro, deixa eu comentar aqui, só um. Falar o que eu. Está baixo, Jorge, está baixo. Baixo? Melhorou? Agora melhorou. Pode falar. Ele está colocando ele de alguém, né, por si mesmo afastar. Eu estava aqui lembrando, já cantando comigo mesmo, ando devagar, pois já tive pressa. Então, o apressado, a gente tem que entrar nas pluralidades, né? Certos conceitos que a gente... você falou da mídia aí, no momento. Eles impõem determinadas normas, determinadas rotinas, não tem essa visão que hoje a gente começa
começa a vislumbrar em nós o entendimento da reencarnação, da vida futura. Então, os espíritos colocam sempre, ele está afirmando, é possível que a criatura pode. Mas a grande maioria, ele fala no final lá, é que aí, para mim, a palavra-chave está aqui, vontade firme. Então, poucos de nós temos essa vontade firme, pouquíssimos. Porque o meio nos influencia, às vezes, a tal ponto que nós ficamos, né, ali presos, estagnados. E, muito embora você pode ter alguém na sua família que dita um caminho, ô meu filho, minha filha, o caminho é esse, mas permanecem renitentes. Tem vários fatores também aí por trás. Independente da nossa vontade, tem outros. Né? Pois é. Vou tirar a palavra vontade, eu falo da razão. A gente sabe que tem entidades aí que nos arrastam. Foi o que a gente conversou há poucos minutos em relação às paixões, que nós somos estimulados. Estudamos já também as questões das influências. É o que eu vejo, o que eu entendo. Então, quem quer que seja, né, vamos dizer assim, deseja se subtrair, tem que realmente precisa ter uma vontade incomensurável. Eu tiro por mim. Foi comentado na semana passada os castelos dos 3 andares. Né? Que os impulsos vêm do subconsciente para o consciente. E nós ficamos alimentando. Eu vou parar agora, vou falar só isso. Eu vi agora o retrato. Eu fiquei assim, olhando, falei, a Marquezine, mesmo esse pessoal pintar a garota aí, botaram esse corpo de igual tábua de madeira. Né? Essas tábuas retas. Né? A Marquezine não era assim, mas é a Marquezine. Então, você vê bem o que é a tal influência. E o meio exige que as pessoas, para que ela possa ter penetração, não sei aonde, não sei por que isso. É suicídio consciente, ou inconsciente, para ela, no caso. Para mim, é consciente. Pelo amor de Deus, desculpa. Só isso. Não, isso aí. E quantas pessoas vão seguir o mesmo passo vendo, tá entendendo? A influenciação. Né? Vem a resposta, Lisa, que a gente vai numa perguntinha famosa que a gente já leu algumas vezes, mas é bom para a gente lembrar sobre essa questão aí. Vamos lá. Bom, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que, com vontade firme, o queira. Aí vem a palavra, o Jorge comentou aí, a vontade. Nós temos na pergunta 911, que é sobre paixões, tá? O que os espíritos falam da nossa vontade. Vamos dar uma lidinha na pergunta 911? Os espíritos vão ser bem claros em relação à nossa vontade. Né? Porque nós somos também dominados também. Além das imperfeições, que são muitas, há as paixões, que são um excesso que nós colocamos em tudo. Né? Eu gosto de comer, eu vou como triplicado, só porque eu gosto de comer, eu sou glutão. Não é isso? E assim vai. Os vícios e as paixões vão me dominando. Aí um dia eu falo, vou parar. É a mesma coisa que pode alguém se afastar, né? Afastar os maus espíritos. Vou parar com isso, que eu vou fazer a partir de agora sim. Aí está na boca. Vamos lá ver o que, os espíritos respondem sobre essa questão da vontade. Lá no livro, eu acho que nos domínios da mediunidade, o Aulus, acho que é Aulus. Aulus, é o Aulus. O nome não importa. Ele fala do vampirismo. Esse aí que você acabou de comentar aí, da glutão, compulsão sexual, entre outras coisas. Né? E aí atrai. E atrai, a gente, olha só, a gente vê que a gente lê muito sobre a questão do alcoolismo, né? Tem vários livros da André Luiz que falam. Também. O alcoólatra, né? O Cláudio Moreira lá, aquele primo meu lá do Flamengo, né? Que vai, bebe, vai lá e bebe. Eu também quero, bebe de novo. Né? Vamos ler a 911, que vai falar sobre essa vontade nossa.
A potência da nossa vontade. Vamos lá. 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha a pergunta aí, a mesma coisa que a outra, só muda o assunto, mas o teor é o mesmo. Ou seja, existe paixões, ou seja, quando nós temos essas paixões, o Jorge acabou de falar aí, nós atraímos, né? Eles acabam ficando conosco. E acabam nos subjugando também. Por quê? Quero beber, quero fumar, quero praticar sexo, quero isso, quero comer. E aí fica difícil, a dificuldade que nós temos de largar os vícios e as paixões, né? Bom, mas existe alguma coisa tão forte assim que eu não posso, que a minha vontade é impotente né, para dominar isso, virar, é o que está falando lá na pergunta 475, afastar os maus espíritos, né? Vamos lá? A resposta? Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito, querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. É assim, vamos lá. Você não queria que hoje está chovendo, né? Você fala, não queria que chovesse hoje, que eu queria ir no shopping. Mas no fundo, tá a fim de ver uma novela, exemplo, né? Chove, né? Então, na realidade, o que a gente queria que estava lá dentro não era ir ao shopping, é ver a novela, né? Mas digamos que se fosse uma coisa ruim ver a novela, que bom fosse ir ao shopping. Estou só dando um exemplo grosseiro. Quer dizer, nós deixamos de praticar o bom e continuamos com o ruim. Tá? Só um exemplo grosseiro, para a gente entender que a vontade está nos lábios, mas na realidade a gente está querendo continuar naquilo, é continuar na paixão, é continuar, né, com esses irmãos do nosso lado. Que nós conseguimos, né, dominar, não há domínio sobre a vontade. Vamos lá, Elisa. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Consuelo, essa palavra aí não era para ser falada aqui nesse estudo, em consequência de sua inferioridade, né? Nós já estamos no nível um pouquinho melhor que isso, né, Consuelo? Nada de inferioridade. Quem dera. Hein? Hein? Quem dera. Entendeu o Quem dera. problema, Consuelo? O nosso problema é esse. A gente, conforme essa palavrinha, eu adoro nela, se compraz devido à nossa inferioridade. Olha só que coisa. Né? E os espíritos não têm pena da gente, não, hein? Volta ao vivo e a cores aí. Agora, pior é o Alexandre no livro Missionários da Luz, né? Quando a gente lê aquele livro, né? Quando ele fala que a gente está feliz que mora no chiqueirinho, olha só. E a gente lê, né? E fala, ele tem razão. Né? Vamos lá, Elisa. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Qual a minha natureza? Vencê-las. Não, olha só uma coisinha, Elisa. Qual é a minha natureza? Eu sou espírito imortal, eu não sou esse corpo de carne. É por aí que eu tenho que começar a pensar. Mas a gente se acha corpo de carne. Então, se eu sou espírito, sou imortal e preciso, né, o meu objetivo é ir longe, não é ficar por aqui estacionado, eu tenho que vencer tudo isso. Então, o que está falando aqui, compreende a sua natureza espiritual. A gente sabe, mas ainda não compreende. É igual a questão da parábola, né, do bom samaritano. Com o que está escrito, como o ler. Olha só a diferença do que está escrito de como o ler. Né? Está escrito é isso, mas como você interpreta? A mesma coisa somos nós. Nós sabemos que somos espíritos, mas nós realmente estamos preocupados em compreender isso. Ó, vamos lá, Elisa. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Certo? Alguém quer comentar essa resposta aí?
Tá? A mesma coisa se dá para essa pergunta, de afastar os maus. Nós temos que realmente nos propor, né? Tipo uma pessoa, vou parar de fumar, vou parar disso e fazer né? E vencer. Qualquer um pode fazer isso, qualquer um. Mas tem que realmente ter muita vontade, porque as tentações, né, que não estão lá fora, estão aqui dentro, parece que surge, né, na pessoa que quer parar com uma coisa, parece que o negócio surge toda hora na frente dessa pessoa, né? E aí vem, né, vencer isso, vencer. É uma luta, mas depois que consegue fica tudo mais fácil, tá? É Bom, como, é como, hum, hum, é como na pergunta 645, que ele pergunta, né? Está falando de vício, né? É mergulhado na atmosfera do né? vício. Digamos que é no mal. O mal se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E essa resposta é bem clara e serve para muita coisa. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Não, Entendeu? exatamente. Então, Isso aí. nada é irresistível. Que pode acontecer várias coisas, mas se a gente tiver a mente focada, não será um arrastamento que vai nos carregar. Olha só, eu me lembro de uma coisa aqui. Hoje, parece coincidência da vida. Eu estava atendendo um cliente, chegou. Todos os dois fizeram há menos de, talvez, 2 anos, aquela operação bariátrica, é isso, Charla? Isso, Operação da redução do. É do isso? estômago. Bom, isso. Um, né, está seguindo, pesava 180 quilos, está com 120, está feliz da vida, mas quer baixar mais ainda, está seguindo todo um cronograma, né, que o médico passou, nutricionista, psicólogo, olha só. O outro chegou na hora do almoço, aí, vamos para a churrascaria, que eu estou com muita fome hoje. Entendeu? Ele tinha 190, está com 120 e poucos. Mas daqui a pouco, eu ainda brinquei com ele, rapaz, tu vai engordar de novo. Vamos comer ali na pensãozinha mesmo. Tá? Além de ser mais barato, a gente come menos. Quer dizer, nesse pensamento aí, eu não sei se era verdade ou dele ou não, mas é o nosso, assim, eu estou dando assim como o nosso pensamento. Né? Se a gente sabe que tem que fazer algo, seguir, arrisca, né, aquilo que nós nos propomos. Fez o pior da operação. Mas pior que eu acho que ele não estava falando brincando, não, que ele falou que foi em Campos. Aí lá ele comeu numa churrascaria. Né? Mas deixa para lá, esse é o problema dele. Não quero fazer fofoca, só estou colocando o exemplo da vontade e da não vontade. Fala, já. Então, um arrastamento existiu, mas era fácil de resistir. Era só pensar no sacrifício que ia fazer essa cirurgia. Exatamente. E a pergunta 912, tá lá, a resposta lá também é pequena. Lê aí. É por aí mesmo, né? 912. Porque poucas pessoas vão praticar isso aí, está escrito aí. É. Bom, mas lê aí rapidinho ali, pequenininho. 912. Qual é o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Até tem uma colinha aqui. A abnegação aí, tá? Tem um significado de renúncia. Tá? É renunciar. É o que fez um amigo meu hoje. Não, eu estou seguindo a risca, porque, né, médico, psicólogo, você olha só, toda uma equipe para vencer o problema. Né? Esse está realmente renunciando à churrascaria, à pizzaria. Olha quanta coisa gostosa, gente. É porque tem Né? muita gente que faz essa cirurgia por saúde, né, Frane? A maioria é por saúde, né? 180 tem quilos, gente a que é, pessoa não deve estar legal, tem não. gente que Né? é por Alô? vaidade, para
ficar mais magrinho, sei lá, porque os outros ficam reclamando que tá gordo, mas tem muita gente que é por saúde. Você Excesso sabe o de que é que eu me peso. lembrei? Me lembrei agora. Eu vou resistir. Vou lá no Adonis, ali em Benfica. Já ouviu falar do Adonis? Sim. O Adonis tem o maior cozido que tem no Rio de Janeiro. Um panelão desse tamanho lá, ó. Vou lá. Você pode ir sozinho. Eu tenho trauma de cozido. Você pode ir sozinho, tá? Você me chamando. Consuelo, quer falar mais alguma coisa? Você deu a hora, tá? Não, tudo bem. Você que está vendo meu telefone? Bom, vou parar a gravação. É que choveu, ele tá com o ouvido entupido, caiu água. Pode falar já.